que essa palavra nos sustente, que essa palavra te encoraje, que essa palavra de alguma forma seja útil, seja edificante, para quando você atravessar aquela porta, voltar para a tua casa e amanhã for se ocupar dos teus afazeres, for para o teu trabalho, ou estiver realizando outra atividade qualquer. Meus irmãos, viver na fé, viver pela fé, viver alicerçado na fé, para alguns pode se constituir em um desafio praticamente impossível. Viver sem provas, viver sem ver, viver sem olhar, viver sem escutar, viver sem tocar, ter de abraçar algo pela fé, para muitas pessoas pode se tornar absolutamente desconfortável, algo que gera insegurança, algo que gera medo, como eu já disse, algo que gera desconforto. Eu queria trazer hoje uma mensagem para que nós estivéssemos olhando a questão da fé sob uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Uma fé que é vivida confortavelmente, uma fé que é vivida sem medo, uma fé que, em vez de trazer insegurança, traz para nós segurança. Por isso que escolhi o título da mensagem de hoje como confortavelmente agarrados à fé. Não vivendo a fé com incertezas, não vivendo a fé do tipo, eu estou na fé, mas meu Deus, e se não for? Mas vivendo uma fé de tranquilidade. Amém? Amém. Comemoramos Páscoa, hoje domingo de Páscoa. E é interessante, né? Eu pude notar algo interessante dessa questão das redes sociais. Então, há algum tempo, Páscoa, meios de comunicação, TV, rádio, Páscoa, ovos, chocolate, coelhinho. E aí de repente na nossa vida chega Twitter, Facebook, redes sociais. Mesmo que virtualmente você ali em contato com a opinião de pessoas, com o que pessoas têm a dizer, com o que pessoas pensam, né? E fatalmente, como nós temos contato com os nossos parentes, amigos, povo da igreja, como de repente, de uns anos para cá, a ressurreição de Cristo, ela passou a ocupar um espaço maior. Porque nos nossos círculos de relacionamento, pessoas que compartilham da nossa fé, que compartilham dos nossos motivos para comemorar a Páscoa, de repente começam a se manifestar. Então, se há 10, 15 anos atrás, o que você escutava na mídia de de Páscoa, era chocolate, ovo, coelhinho, etc. De repente, né, você no final de semana, ali numa sexta-feira da paixão, sábado de aleluia, e domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, você ali vendo pessoas se manifestando na internet, né? Glória a Deus, Jesus ressuscitou, glória a Deus, é Páscoa, é a nossa vida, é a nossa esperança de vida. E aí de repente, um lado bom, né, da questão das redes sociais, Jesus Cristo ali, pelo menos por alguns instantes ganhando do coelhinho. Se a gente pode fazer a brincadeira, né? Mas o outro lado da moeda, enquanto eu preparava a mensagem para trazer e abençoar a igreja hoje à noite, nós temos de nos preocupar, nós temos de nos ocupar, de alcançar pessoas para o reino de Deus. Esse é um dos grandes motivos que faz com que nós nos reunamos aqui dominicalmente. Há outros. Nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para nos fortalecer e nos edificar mutuamente, com palavra de incentivo, com leitura e aprendizado da palavra. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, servir a comunidade ao nosso redor. Mas nós estamos aqui
para encontrar e discutir meios de alcançar pessoas, as pessoas à nossa volta. Tanto a nossa volta, quando nós saímos daqui, como a nossa volta aqui nesse bairro. Então, é a missão da igreja, nós apresentarmos o reino de Deus às pessoas, nós levarmos o reino de Deus às pessoas. Então, mesmo vendo o povo de Deus ali se manifestando na internet e em seus círculos de relacionamento, a fé na ressurreição de Jesus, e aí a cabeça, né, de pastor, cabeça de líder, o que me vem? Como que essas pessoas leem isso? Como essas pessoas olham para esse grande grupo de homens e mulheres que se chamam uns aos outros de cristãos? Como que as pessoas olham para a gente felizes e contentes, comemorando o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado? Algo que para muitos deles pode soar como absurdo. Talvez as pessoas estejam olhando para nós, esse povo que troca felicitações na internet, e me ocorreu, o que vai na mente dessas pessoas que leem as nossas felicitações? Deus abençoe, glória a Deus, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, a vida triunfou. Porque afinal de contas, meus irmãos, eles também são alvo do nosso trabalho. Nós queremos alcançá-los sim. Nós nos ocupamos sim de saber o que eles acham disso, porque nós queremos alcançá-los. Amém? Queremos, não queremos? Nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nós queremos alcançar essas pessoas. E enquanto eu preparava a mensagem, eu separei um texto. Eu convido você a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hoje eu vou sair um pouco daquele texto que boa parte dos pregadores, se já não utilizou, está utilizando agora nesse momento, de Jesus Cristo ali, deixando o túmulo, e de Maria Madalena, de Pedro, de as pessoas irem até lá e encontrarem o túmulo vazio. Eu queria sair um pouco e eu vou explicar por que eu estou saindo, certo? Atos 1, eu quero ler 10 e 11, versos 10 e 11. Aqui o autor de Atos está falando sobre os discípulos. Ele começa dizendo o seguinte, Atos 1:10: e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele, Jesus, subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Amém. Vamos juntos ali do fim da segunda linha? Este mesmo Jesus, vamos? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Meus irmãos, Páscoa, por que eu escolhi esse texto? Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Só que não parou aí. Jesus subiu, Jesus vai voltar. Amém? É um negócio que continua. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Jesus subiu, Jesus vai voltar. E toda a nossa vida, toda a vida de um cristão, ela está fundamentada nesse processo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi aos céus, está lá à direita do Pai, e Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Nós esperamos Jesus Cristo voltar. E eu queria falar sobre isso, esse aspecto tão fundamental da vida de um cristão, a promessa da volta de Cristo, porque nós também podemos e também devemos comemorar isso na Páscoa, de que Jesus vai voltar. Eu queria falar um pouco para a igreja acerca dessa nossa esperança, a promessa de que Jesus Cristo vai voltar. Repito,
eu gostaria, enquanto eu preparava a mensagem, de que nós estivéssemos equipados como igreja, para conversar com as pessoas, com os nossos vizinhos, parentes, colegas de trabalho, que às vezes vão olhar para mim e para você como um religioso absolutamente ingênuo, que acredita numa história de que uma mulher ficou grávida sendo virgem, de que o filho dela era o filho de Deus, de que ele morreu, mas que ele ressuscitou. E pior, ele está no céu e ele vai voltar. Então, eu queria trazer essa palavra para que nós estivéssemos como igreja fortalecidos, porque nós lidamos e nós queremos alcançar essas pessoas que às vezes acham que nós fazemos parte de um sistema religioso total e completamente ingênuo. Eu queria falar hoje à noite não sobre ciência, o que cientificamente se pode falar a respeito disso, não, porque a ciência não pode falar nada, mas eu queria falar assim de lógica, a respeito da ressurreição de Jesus. Então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a igreja hoje é a questão da lógica. Por que a lógica? Pastor, compensa a gente falar de lógica, porque afinal de contas a palavra diz, nós somos guiados andamos por fé e não por vista. Então nós vamos ficar falando de lógica, pois eu acho muito pertinente nós falarmos de lógica, porque nós vamos discutir, vamos tratar com pessoas para quem isso é importante. E eu trouxe alguns pontos de vista. E mais, texto de Pedro, 1 Pedro 3,15, preste atenção no que o apóstolo diz. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Ok. Aí a parte B, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam preparados para explicar para as pessoas quais os motivos de vocês crerem. Porque afinal de contas, meus irmãos, a partir da fé que nós temos no Senhor Jesus, a partir da fé que nós temos de que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar, nós precisamos explicar os motivos. E eu parto do seguinte pressuposto, de que a fé, ela não precisa ser, e no nosso caso ela não é, um passo absurdo em qualquer direção, em um escuro, um breu. Não, a fé é isso, é você sair para qualquer direção, uma direção louca e absurda, crendo. Não, no nosso caso não. Talvez se você chegar para uma pessoa e ela tem lá na geladeira um penduricalho, que às vezes ela pega e ela tem o ritualzinho dela, ela acorda, ela bate lá no penduricalho, ela dá 3 pulinhos, aí você chega e faz, escuta, mas por que você faz isso? Não, é para pedir proteção. Mas se você perguntar para ela qual que é o motivo e qual que é a razão dela fazer aquilo, ela não vai saber te explicar. Aí nós estamos falando de uma fé, né, de uma crença, que ela é em qualquer direção, um passo no escuro, no breu, em algo invisível. No nosso caso não. O apóstolo Pedro fala, olha, estejam preparados para argumentar, para dar razões, para tratar, se necessário, da lógica, quando vocês forem discutir com as pessoas. Um dos autores que soube trabalhar essa questão da lógica de maneira absolutamente inteligente é o Josh McDowell. E a respeito da divindade de Cristo, e a respeito da veracidade, e a respeito da legitimidade de tudo que a gente lê na palavra, ele trata da questão de maneira absolutamente brilhante. Ele fala, Jesus Cristo, ele só pode ser enxergado de 3 formas, não há uma quarta. Jesus Cristo foi um mentiroso. Esse sujeito que na Páscoa vocês comemoram que ele morreu, ressuscitou, foi aos céus, esse cara, ele era um mentiroso. Outra maneira de se ler, de se entender Jesus Cristo, segundo o McDowell, é Jesus Cristo, ele era um louco de pedra, um louco varrido, um biruta. Então ele não era um mentiroso, um cara com dolo de enganar. Ele era louco, porque ele se dizia o Filho de Deus. A última maneira de se entender Jesus Cristo é
verdadeiramente como filho de Deus. Só tem essas três. E aí ele argumenta na seguinte direção: vamos considerar que Jesus Cristo, esse cara celebrado na Páscoa, que morreu e ressuscitou, de que ele era um mentiroso. Mentiroso, quando a situação fica preta, quando a coisa fica feia, você acha que o mentiroso vai dar a vida pela sua mentira? Porque Jesus Cristo deu a vida pela mentira dele. Um mentiroso, um mínimo de juízo, quando a situação fica feia, ele vai assim: não, gente, eu estou brincando. Não é nesses termos que a gente trata? Não, gente, é brincadeira. Pega ele para matar. Não, gente, é brincadeira. E aí, o McDowell vai falar assim: Jesus Cristo mentiroso, ele cai por terra pela lógica, tá? Não é prova, não é equação. Pela lógica, Jesus Cristo mentiroso, ele cai. Porque ele morreu pela causa dele. O McDowell, ele trata assim: o Jesus Cristo louco, a teoria do Jesus Cristo maluco também cai. Porque um sujeito que chega para o outro e fala assim: olha, ame ao teu próximo como você ama a você mesmo. Se você fizer isso, e esse outro fizer isso também, e esse outro fizer isso também, estamos numa sociedade de amor, em que uma maioria esmagadora dos nossos problemas vão se acabar. Aí o McDowell diz assim: me mostra um louco que ensina isso. E todo o resto, leia lá os 4 evangelhos e veja se você lê ali um louco falando. Aí o McDowell fala: para mim não soa como louco. Então, a conclusão dele é: já que Jesus Cristo, pela lógica, tá? Porque você tem como provar, já que Jesus Cristo não é mentiroso, Jesus Cristo não é um louco, talvez valha a pena você acreditar quando ele diz que ele é o Filho de Deus. Isso é lógica, meus irmãos. Falando um pouquinho sobre ciência, tá? Porque eu não podia deixar ela de lado. Alguém aqui já ouviu uma pessoa dizer o seguinte: não, a Bíblia que você tem hoje, ela foi manipulada, ela foi mexida pelos Illuminati, ela foi mexida pela Igreja Católica, ela foi mexida para não sei o quê. Vocês leram lá, qual que é o primeiro do Dan Brown? Código da Vinci. Vocês leram ou assistiram o Código da Vinci? Não, a Bíblia é toda mexida para escravizar e por aprisionar, e para escravizar e para aprisionar a sociedade ocidental moderna. Aí é ciência, tá? A Bíblia, você consegue reconstituir ela praticamente inteira, com citações dela, nos primeiros séculos. Então o que acontece? Nos primeiros séculos, os autores, os historiadores, os teólogos, eles iam lá e eles citavam a Bíblia, como dizem, citava a Bíblia. Você consegue reconstituir quase a Bíblia inteira, com citações feitas da Bíblia nos primeiros séculos. Isso é ciência. Então, a teoria de que essa nossa fé, esse Jesus que nós hoje comemoramos, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e que essa conversa mole na qual os cristãos creem, que isso aí é tudo fruto de manipulação no decorrer dos séculos. A crítica textual, o meio acadêmico, sabe que a Bíblia ela é legítima. Ela pode se discutir, pode discutir o conteúdo. Agora, a legitimidade do documento que nós temos em mãos hoje, ela é indiscutível. A palavra que nós temos hoje é a palavra de Deus. Agora eu queria encerrar não, mas é para ir para a segunda metade. Antes disso, nós não nos lançamos a uma fé absurda e completamente sem sentido. Há indícios bastante lógicos de que Jesus seja tudo que ele afirmou ser, de que ele fez tudo que escreveram que ele fez, pela lógica. Mas eu vou para a metade final da palavra de hoje. Nós não cremos pela lógica, amém? Amém. Pode falar, pode mostrar, pode, A teoria do McDowell é legal, eu acho legal para burro.
Eu me sinto orgulhoso quando eu estou lá na faculdade teológica. O professor Jonas Machado, um dos grandes professores que nós temos na faculdade teológica, ele foi um dos caras que foi estudar o conteúdo e a qualidade dos rolos do Mar Morto. Foi a maior descoberta de arqueologia bíblica do último século, os rolos do Mar Morto, né? São rolos com centenas de anos que falam assim: olha, o Isaías que vocês têm aí, o Daniel que vocês têm na Bíblia, os Salmos que vocês têm aí, é isso aí mesmo, já há centenas de anos atrás. Não teve nada dessa história do Código da Vinci, conversa mole. Quando eu estou lá na faculdade teológica, estou em contato com essas pessoas, como eu fico contente, porque eu vejo que assim, a ciência e a lógica trabalham, né, para reafirmar a verdade da palavra de Deus, né? Quando eu vejo o professor Luiz Saião, colega nosso lá, a Bíblia que nós temos, a Nova Versão Internacional, NVI, ele é o chefe da comissão de tradução, um trabalho genial, um trabalho brilhante. Então me dá orgulho quando eu vejo aí o pessoal trabalhando no meio acadêmico para estar, às vezes, caminhando com uma inclinação para questões da ciência. Isso é muito legal, é muito bom. Agora, nós não cremos por causa disso. Amém? Amém. Nós cremos pela fé. Nós cremos que essa palavra ali dos anjos para os discípulos: olha, vocês estão olhando para o alto, mas esse Jesus aí que morreu, que ressuscitou, e que vocês acabaram de ver subir, ele vai voltar. Nós cremos nisso, meus irmãos. Não é pela teoria legal do McDowell, não é porque atestam a legitimidade do texto bíblico, não é porque tem um cara trabalhando lá, né, dedicadamente numa biblioteca de universidade, um trabalho importantíssimo. Não é. Eu creio pela fé. Eu creio pelo que está acontecendo na minha vida. Eu creio por conta do relacionamento que, pela sua misericórdia, o Senhor quis ter comigo, de me chamar das trevas em que eu estava para o seu reino de luz, o seu reino de graça. Eu creio porque eu vejo dia a dia o Espírito de Deus agindo e trabalhando no meu coração, regenerando o meu espírito. Então nós cremos pela fé. A lógica é boa, a lógica é legal. Se às vezes um colega seu de trabalho, que viu você postando lá no Face, glória a Deus, Jesus ressuscitou, e ele virar para você um dia e falar: escuta, você acredita mesmo? Aí você vai poder obedecer à orientação lá de Pedro: estejam sempre preparados para explicar às pessoas a razão, o motivo da fé de vocês. Não é dar 3 tapinhas no penduricalho da geladeira. Tem um motivo. É uma questão fundamentalmente de lógica, mas eu tenho razões e motivos para ter essa fé. Então ela é importante sim para nós. Mas nós cremos, meus irmãos, pela fé. É a fé que nos conduz, é a fé que nos guia, é a fé de perceber o Espírito de Deus trabalhando na nossa vida, forjando o nosso caráter, consolando o nosso coração na tristeza, né? Dando força e esperança na adversidade. É ou não é? Esse é o Jesus vivo. Não é o Jesus lá do livro na biblioteca, lá, olha aqui, Jesus viveu tal, o historiador tal falou dele. Não, é o Jesus quando você fecha os olhos vai falar: Senhor, eu estou assim, eu estou assado, a minha vida, eu preciso da tua força. E aí ele vem com o Espírito Santo e fala: você precisa de força, eu te dou a força que você precisa. Senhor, eu estou desencorajado por conta dessa questão aqui, você precisa de coragem, eu te encorajo. Senhor, eu estou vacilando aqui na minha fé por conta desse ponto, você precisa de fé, eu te fortaleço. Amém? Nós cremos, porque esse Jesus vivo que vai voltar, ele deixou o seu Espírito Santo, ele prometeu, está lá na palavra: eu vou deixar o meu Espírito, ele é o conselheiro, ele é que vai acompanhá-los, ele vai estar com vocês até que eu volte. Então, o próprio Pedro,
Diz lá em 1,3, 1 Pedro 1,3. E é aí que nós vemos o Jesus vivo, né? Quando Pedro fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou e Ele continua a nos regenerar. É aí que a gente vê a ressurreição de Jesus, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, essa obra que começou a ser realizada em mim e em você, ela seria impossível de se executar. Ela não se executaria se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não estivesse à direita do Pai, não fosse voltar, não tivesse deixado o Espírito Santo dele. É aí que nós vemos a vida de Jesus, é na fé. Nós vemos a vida de Jesus e nós atestamos a ressurreição de Jesus quando a gente se percebe o cuidado pelo Senhor, como eu falei, quando a gente dobra os joelhos, né? E ali na nossa, para usar uma expressão que a gente nem usa muito, né? Ali na nossa hora mais escura, a gente clama e fala: Senhor, me sustenta, me dá a tua mão. E aí de novo, Pedro, 1 Pedro 5,7: lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É aí que a gente vê que Jesus ressuscitou. É aí que a gente pode chegar para um parente, para um vizinho, para um amigo, e que às vezes vai chegar para a gente e falar assim: escuta, que legal, né, igreja? Mas você acredita mesmo que Jesus morreu e ressuscitou? Aí você trata, fala: olha, há indícios, tá, de que Ele ressuscitou, e você vai lá e conversa com Ele, com toda a informação que você tem, mas daí você chega no final e diz o seguinte: só que tem um porém, tudo isso que eu te falei, não é por isso que eu creio. Eu creio pela experiência que eu tenho com Jesus. É um negócio que não dá para você explicar, é um negócio que você só prova. É um negócio que é uma questão de experimentar. É aí que nós atestamos, porque nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, e o que Ele faz? Ele cuida da gente. É aí que a gente pode descansar que Jesus ressuscitou. É essa tranquilidade absoluta e completamente inexplicável que nós temos de passar pela vida e, independentemente do que nos acontecer, você pode dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, né? Que está lá, 2 Timóteo 1,12. Paulo fala assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você crer que Jesus ressuscitou, que Ele foi aos céus e que Ele vai voltar, proporciona uma segurança, uma confiança e uma fé absolutamente inexplicável, sob o ponto de vista humano, de que assim: olha, eu sei onde eu estou caminhando, eu sei de onde eu saí, eu sei para onde eu vou. E aí, para citar o salmista: caiam 1000 à minha direita, 10.000 do meu lado, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe por que você sabe em quem você tem crido? Porque Jesus ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos desesperados. A prova, mas daí não é uma prova dos homens, é uma prova de fé. A prova que Jesus ressuscitou é que a gente pode descansar, sorrir e falar assim: eu sei em quem eu tenho crido, com tranquilidade. Então, meus irmãos, essa mensagem, confortavelmente agarrados à fé. A nossa fé, e eu encerro a palavra de hoje com esse destaque: a nossa fé não é essa fé que gera inseguranças. Eu tenho fé, mas e se não for? Não é a fé das incertezas. Eu creio, mas eu também poderia não crer. Não é uma fé fraca que gera medo. É uma fé que nos deixa confortáveis. Amém? É uma fé
que ela não é louca, ela não é absurda, há pontos bastante lógicos daquilo que a gente crê. Jesus não parece um mentiroso, Jesus não parece um louco. Se você for e ler, parece mesmo que ele é o Filho de Deus, mas não é pelas coisas que parecem que eu creio. Eu creio pela fé. Eu creio pela fé do que ele tem feito na minha vida. Eu creio pela fé do que ele tem feito nas pessoas ao meu redor. Eu creio pela fé do que ele tem feito na igreja. Eu creio pela fé da segurança que ele me dá em relação ao meu futuro e à minha existência. É por isso que eu creio. É uma fé não de medo e de incerteza, é uma fé de segurança, de tranquilidade, de alegria e de paz. Amém? Estamos e permaneceremos confortavelmente agarrados a essa fé. Amém? Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Talvez hoje, à luz de adversidades da vida, você esteja vacilante na fé, você esteja vacilante nas coisas em que você crê, nas coisas em que você tem crido. Se hoje você se percebe de alguma forma enfraquecido e carente da intervenção, do fortalecimento do Senhor, eu convido você a ficar em pé. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Ter fé não é crer que tudo nos irá bem. Ter fé é crer que Deus nos ama, apesar de as coisas não irem bem. É crer que Deus está no controle, apesar de as coisas não nos irem bem. Essa é a fé. É crer naquele em quem nós depositamos as nossas esperanças. Amém. Eu convido toda a igreja, ainda de olhos fechados, a nós nos levantarmos. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus não só nos fortaleça, mas fortaleça esses irmãos e irmãs que hoje se levantaram, para que aquele que está enfraquecido seja fortalecido, aquele que está desanimado seja animado, aquele que é carente de fé, que ele seja alimentado de fé. Vamos orar. Deus, obrigado por essa casa de oração. Deus, obrigado pela Tua palavra que nos alimenta. Obrigado pelo Teu Espírito Santo a nos conduzir, a nos convencer do nosso pecado. Deus, obrigado por tudo. Nós temos a Te agradecer hoje, no culto de hoje, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelo Teu Filho que morreu, ressuscitou, que subiu aos céus e voltará. Essa é a nossa esperança completa, Senhor, de que o Teu Filho voltará e que nós estaremos para sempre na Tua presença. Deus eterno, que outro caminho nós podemos seguir, Deus? Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou para essa vida de luz. Ó Deus, nós poderíamos hoje estar imersos nas mais profundas trevas, mas nós estamos aqui ouvindo palavras de luz, de esperança, Deus. Nós estamos aqui ouvindo falar de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou, e que nos ama, e que cuida de nós, e que estende a mão para nós na hora da adversidade, e que já nos livrou de todos os nossos sofrimentos, porque já nos deu a vida eterna. Ó Deus, obrigado por nos chamar para esse caminho. Nós pedimos no nome santo de Jesus, que a Tua graça esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo, Deus, nós pedimos com humildade, fortaleça esses irmãos e irmãs que se levantaram. Ó Deus, enfraquecidos na fé, Senhor, como nós vamos passar por desemprego, por enfermidade, por crises familiares, crises conjugais, por inquietações da alma, como nós vamos passar? Deus, nós pedimos humildemente, Senhor, vem com o Teu Espírito,
Enche, Senhor, de paz, de alegria, de esperança, Senhor, de sabedoria ao coração desses nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, que essa ressurreição de Jesus, de que ela seja completa e absolutamente viva e intensa, Senhor, no coração de todos nós, todos os dias, Senhor, quando abrimos os olhos, nós possamos nos alegrar e pensar: eu estou vivo e eu tenho esperanças, porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Obrigado, Senhor, por essa esperança de que assim como Ele venceu, nós venceremos. E apesar, Deus, de hoje nós estarmos sim enfrentando enfermidade, crise matrimonial, Senhor, tristeza, desemprego, preocupação, tudo isso já foi enfim vencido pela ressurreição de Jesus. Obrigado, Deus, por essa esperança. Obrigado, Deus, porque se tudo não nos vai bem no dia a dia, obrigado porque tudo nos vai bem no nosso espírito, no nosso coração. Nossa alegria que não pode ser tirada, Deus. Por isso que nós pedimos: revigora, Senhor, o teu povo, revigora irmãos e irmãs que estão tristes, Senhor, na sua vida, passando por problemas. Revigora-nos, Deus, no nome de Jesus. E nós sabemos que podemos esperar dessa tua intervenção, porque Jesus ressuscitou. A Ele toda a glória e toda a honra. Nós oramos no nome santo de Jesus.